Conheça Barrow, um vilarejo no Alasca que fica imerso em puro breu durante as semanas mais brutais do inverno. O Alasca é imenso e repleto de contrastes. De grandes centros metropolitanos a ermas vilas que só se tem acesso por avião ou trenó, de florestas chuvosas e sem neve a áreas de tundra e extremo frio onde não existe qualquer tipo de vegetação. De todas essas paragens, Barrow, apesar do tamanho, é uma cidade que merece destaque. No dia 19 de novembro, o sol se põe na cidade e só volta a nascer no dia 23 de janeiro. Esse é um período de 67 dias de escuridão total de Barrow. Centenas de milhas ao norte do Círculo Polar Ártico, é a cidade mais ao norte dos Estados Unidos. Segundo o último censo, possui uma população de 4.429 habitantes, sendo que 61% deles são Inupiats, nativos nômades que habitam a costa ocidental do Alasca há muito tempo. Na linguagem Inupiaq, a localização da vila é chamada Upegvik, que significa o lugar onde nós caçamos coruja da neve. Sítios arqueológicos na área, com vestígios de habitações de sua cultura, indicam que os Inupiat viviam na área desde o ano 500. Ao longo do século XIX, a Marinha Real esteve na área algumas vezes para mapear e explorar a costa ártica da América do Norte. O nome Barrow devia-se ao nome ao ponto denominado Point Barrow, que foi assim nomeado em 1825 por Frederick William Beechey em homenagem a Sir John Barrow, notável explorador do Almirantado do Reino Unido. Posteriormente, o Exército dos Estados Unidos estabeleceu um centro de pesquisa meteorológico e magnético em 1881. Em 1888, uma igreja presbiteriana foi construída no local e um posto do Correio dos Estados Unidos foi aberto em 1901. Em 1935, o famoso humorista norte-americano Will Rogers e o piloto Willie Post sofreram um acidente fatal no local quando seu avião derrapou na neve e caiu num rio, matando ambos. O aeroporto de Barrow se tornou então conhecido como Ponto Rogers Post, numa referência macabra ao ocorrido. A vila de Barrow recebeu o status de cidade em 1958 e, em 1972, o bairro residencial e comercial de North Slope foi finalmente estabelecido, propiciando aos moradores de Barrow uma vida mais confortável, em comunidade propriamente dita, com saneamento, abastecimento de água e energia, estradas, corpos de bombeiros e estabelecimentos de saúde e educação. Apesar do longo período sem a luz do sol, seus moradores já estão familiarizados a longas noites sem ver a luz do dia. Logo após a criação de North Slope, Barrow se tornou a cidade com a maior oferta de empregos da região e com diversas empresas que oferecem serviços de apoio às operações nos campos de exploração de petróleo. Além disso, agências estaduais e federais também são fontes de emprego na gélida paragem. O sol da meia-noite tem atraído turistas e o artesanato local também provê renda. A pesca é o principal meio de subsistência, mas apesar de tudo, devido ao isolamento e condições extremas do lugar, muitos moradores dependem de outras fontes como caça-baleias, focas, ursos polares, morsas e aves aquáticas. Em Barrow, o verão é muito frio, o inverno é longo, congelante, seco e de ventos fortes. Durante o ano inteiro, o tempo é de céu encoberto. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de -28 °C a 9 °C e raramente é inferior a -40 °C ou superior a 13 °C. Além das baixas temperaturas e da noite polar, Barrow é um dos lugares mais nublados da Terra. Passa metade do ano sob nuvens que chegam do leste, advindas do Oceano Ártico. Um cenário horripilante e deprimente, que levou as autoridades a promulgar a Lei Seca, proibindo o comércio de bebida alcoólica. A importação, contudo, é liberada desde que a posse e consumo seja feita no âmbito caseiro. Um lugar inóspito, tenebroso, com ventos uivantes e amedrontadores, onde seus moradores, sujeitos ao isolamento e às temperaturas extremas, não gostam de pensar em vampiros e outras criaturas do imaginário popular. Motivados por isso, talvez, num referendo em 2016, os moradores aprovaram a mudança do nome da cidade de Barrow para seu tradicional nome na língua Inupiaq, Utqiagvik.
Veja agora uma animação de como que é no mês de outubro e no mês de dezembro na cidade de Barrow.